ser e me faz cantar, me faz viver e me enche do teu poder. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor me faz resplandecer. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é mais viver. Louvor e adoração. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mais uma vez vim trazer uma palavra muito rápida para você e quero lhe dar boas-vindas e dizer um pouco de coisas para te animar, né? Mesmo que seja no sofrimento. Mas Jesus venceu o sofrimento por nós, é isso que eu quero dizer para você. Trazer alegria, dentro do sofrimento, trazer alegria, né? É isso que é importante, não é isso? Queria deixar um abraço para todos os meus amigos, meus irmãos, e vamos falar, o sofrimento e doenças. Olha, coisa ruim, né? A doença traz o sofrimento, né? E o sofrimento é causado pela doença, mas a doença aqui nós nos referimos, não é só doença física, é a doença também espiritual, é a doença social, é isso que nós queremos falar. E também aqui diz o seguinte, em 1 Pedro 2, 21, na Bíblia, diz assim, também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, Cristo sofreu por nós, né? Nós também sofremos. Estamos seguindo as pegadas, porque sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, né? Nós temos que crer nisso. Então, a dor e a doença entraram no mundo devido ao quê? Devido ao pecado. A desobediência do homem lá no Éden fez com que além de entrar o pecado, entrou a doença, entrou as coisas ruins da nossa vida, tudo vem oriundo da nossa desobediência lá no Éden, né? Nossa, porque fomos nós, o homem, né? Então, na 1 Pedro 21, diz isso aí. Agora, toda a criação, ela geme. Toda a criação, tudo, a natureza toda, tanto o homem quanto a natureza toda, quanto as árvores, os animais, a natureza geme. E está juntamente com dores de parto, até agora. Por que dores de parto? Aqui foi usada essa palavra, porque o dor do parto é uma dor intensa que a mulher, né, a mãe, parturiente, ela sente na hora. A menos que ela vai fazer o cesárea, que hoje já tem anestesia, né? Mas a dor do parto em si, um parto natural, né, parto eutóxico, parto normal, é uma dor intensa, né? Eu assisti, né, uma pessoa da minha família na hora do parto e passou horas doendo, mas sentindo dores, parecia que, eu acho que eu comecei a sentir as mesmas dores dela, sabe? Porque de todo sofrimento, por eu amá-la, né, também, mas... Então isso se sente até agora, até os dias de hoje. E nós mesmos também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então vamos lá, ler em Romanos 8, 22, 23, né? Está escrito isso aqui, lá na palavra de Deus. Então o que nós temos de ver é que o próprio Deus, ele trilhou, ele mesmo, o caminho do sofrimento. Jesus veio aqui, mas ele não veio só para a boa, né? Ele, como Deus, né? Ele podia não sentir nada, mas ele veio tomar essas dores de parto, essas dores intensas, sofrimento intenso das nossas vidas, né? Para si, tomou sobre si as nossas dores. Então esse sofrimento que nós sentimos não se compara ao que Cristo sentiu, né? Foi intenso, mais do que a dor do parto da mulher, né? Ele tomou sobre si as nossas dores para nos salvar. Então essa é a nossa esperança, que um dia nós teremos, nosso corpo terá redenção por causa desse sofrimento de Cristo, né? Isso está lá em Romanos 8, 22, né? 23. O homem de dores e experimentados nos trabalhos. Isso está lá em Romanos, em Isaías 53, 3. Deus, Jesus participa das nossas angústias, ele participa da angústia do seu povo, da sua igreja, ele participa, ele sente também quando nós sofremos. Por isso que ele vem nos dar o bálsamo, tanto na palavra quanto literalmente falando, né? Deus é o nosso, porque no Salmo 46, no Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio
e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. A quem temeremos se o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na angústia? Nós iremos temer a quem? Porque Deus nos dá o conforto, Deus nos dá o bálsamo para esse sofrimento que nós tivemos por causa do nosso pecado. Então creia, se você está sofrendo, ou uma dor física, ou uma dor da sua alma, uma dor espiritual, uma dor social, uma dor de relacionamento, tenha fé, porque Cristo levou essas dores sobre si. Ah, mas então por que as pessoas sentem dores? Sente, mas a dor principal é a dor da alma. Inclusive é aquela dor que leva o homem a perder a sua salvação. Ele levou as nossas dores, não foi à toa, só para ter amenizado aqui na terra, nesse mundo, a gente ter um bálsamo, um analgésico espiritual. Não, ele levou as tuas dores para que nós pudéssemos ser salvos, acreditar que ele realmente sofreu por nós, ele se entregou por nós, e através dele nós podemos ter, então, a cura eterna, a isento de dor, de morte, de sofrimento, de preocupação, de tribulação, que é a salvação da nossa alma, que foi através do sofrimento de Jesus. A principal causa, o objetivo de Deus, fazer com que seu filho viesse ao mundo e sofresse por nós, é para resgatar a nossa alma. Não foi para a gente levar uma vidinha boa aqui, sem doença, sem nada não. É para nós termos isso sim, porque nós pecamos e somos carnes. Mas o nosso sofrimento, o sofrimento da alma, que seria o que a perdição eterna, nós somos curados, já somos sarados pelas suas pisaduras. Temos a nossa alma salva através de Jesus Cristo. Basta o quê? Basta que o que ele informou, que todo aquele que nele crê não pereça espiritualmente, mas tenha vida eterna. Então, se nós cremos que Jesus Cristo é o nosso intermediador entre Deus e o homem, é o único que pode nos salvar, levar ao céu, né? Cremos no sacrifício dele na cruz, que ele morreu por mim e por você. Então é a aceitação a Jesus do seu sacrifício e crer que ele é o único caminho. Não existe outro intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, só ele. Então nós temos a nossa cura da nossa alma garantida, que é a salvação. Quando nós morremos, não vamos para o outro lado, que é o inferno. E existe, e não é mentira, e não é historinha. Nós vamos para o lado do céu, da salvação. Quem crê será salvo, quem não crê, bom, fez a sua opção, nós não vamos discutir, né? Deus deu livre-arbítrio para cada um, agora depois não adianta cobrar, não adianta dizer assim, pô, aquele cara, Paulo, era chato pra caramba, ficar falando dessas coisas, ah, meu Deus, por que eu não acreditei? Então, a hora é essa, Jesus está voltando, está chegando, o mundo está se formatando para isso, né? A geopolítica está nos mostrando isso, o advento, né, cada vez mais próximo do arrebatamento de Jesus, eu sempre falo isso, primeiramente a nossa alma, a nossa morte individual pode antecipar, ou então, se você estiver vivo, será arrebatado se tiver aceitado Jesus como Salvador. É a única condição. Ele não quer que você frequente uma igreja só e seja religioso, não. Religioso não entra no céu, entra o convertido a Jesus. Está cheio de religioso por aí. Nas igrejas evangélicas, católicas, espírita e outras vertentes religiosas. O religioso, o bonzinho, cara, isso não adianta. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Esse será, e ser consciente de que você é pecador. Eu sou pecador e vou morrer pecador, mas sou um pecador arrependido. É isso que Deus quer, que você se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Ele, né? Para que Ele possa te salvar. Então, ele participa da nossa angústia, da angústia do seu povo. Deus é o nosso refúgio, como diz. Assim diz o Senhor, que te criou. Não temas, porque eu te remi. Nós fomos remidos por Jesus na cruz do Calvário. Então não temas isso, não temas as tribulações desse mundo. Tereis aflições, tribulações, mas eu venci o mundo, eu te remi. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus está contigo. Você passar pelas águas, as águas correntes, aquelas águas turbulentas, Deus está contigo. E quando pelos rios, né, Ele não te submergirão. Você não vai submergir nas águas, você não vai morrer espiritualmente afogado, porque Cristo está contigo. Se você está se afogando nas suas mágoas, das suas dores, do teu sofrimento desse mundo, Cristo está contigo, Ele irá te puxar, como fez com Pedro, que desacreditou, que saiu do barco para encontrar com Jesus no mar, andando sobre a água, mas no final ele não teve mais a fé. Aí ele ia afundando e pediu que Jesus socorresse. Jesus, levanta-te, homem de pouca fé, não é? Então, quando pelos índios
Quando passares pelo fogo, não se queimarás. Está lá em Isaías 43, de 1 a 2. Você não se queimará passando pelo fogo. Mas qual é esse fogo aí? Da fogo literalmente falando? Não, não é esse fogo. O fogo que está se referindo aqui é um fogo das tribulações, um fogo que você tem passado, que nós passamos nesse mundo, que nos queima às vezes até a alma, mas Deus está conosco, tal como Ele fez com Daniel, né? Como Ele fez com seus servos, os amigos estavam lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá dentro da fornalha, mas não foram queimados, nem o fio de cabelo, porque os anjos do Senhor, o Deus vivo estava com eles ali. Então é isso que Deus quer, Ele está falando aqui em Isaías, que você pode trilhar por caminhos perigosos, mas que jamais a tua alma será atingida, o teu corpo pode ser atingido, você pode morrer queimado, sim. Você pode morrer afogado, sim. Você pode morrer afogado no rio, no mar. Mas se você tiver aceitado Jesus como Salvador, Ele está contigo. E quando você abrir os olhos, você está vendo Jesus diante de ti, te recebendo de braços abertos, porque você aceitou o plano da salvação dele. Então, para encerrar, fechar, não tenha medo da tribulação da vida, não tenha medo da morte, não tenha medo das coisas que esse mundo possa fazer, desde que você tenha aceitado Jesus como Salvador. Só que tem medo daqueles que não creem, porque ele vai ter medo que ele vai morrer, mas ele não vai para o céu, literalmente não vai para o céu só vai. Aliás, não é só a nós cristãos, como eu e você, que é cristão de qualquer segmento, que acreditamos no céu, outras religiões creem em céu também. Então o homem sabe que há alguma coisa depois da morte. Agora, essa alguma coisa depois da morte, nós estamos apresentando aqui dentro da Bíblia Sagrada a verdade. Quem é depois da morte? Você vai encontrar Jesus. O que você vai encontrar? Primeiramente, o paraíso. Depois nós teremos o céu definitivo, eternamente com Jesus. Virá o julgamento, né? Os homens que fizeram mal serão julgados. Nós vamos passar por tribunal para apresentar as nossas obras, não é? Porque nós vamos ser salvos pelas obras, nós somos salvos através de Jesus, mas todos nós daremos contas das nossas práticas. Ninguém vai ficar impune da nossa. Deus vai queimar o fogo as coisas ruins que nós fizemos, não a nossa salvação, mas nós passaremos pela prova de fogo. Né? Se eu fiz alguma coisa, Deus vai me cobrar naquele dia. Paulo, você fez isso, mas está salvo através de Jesus Cristo, porque você se arrependeu e pediu perdão e aceitou meu filho como Salvador. É isso que Deus quer. Nós vamos ter a salvação através de Jesus Cristo. Então não temos medo desse mundo. Está em sofrimento? Claro. Você vai usar a medicina, você vai usar a psicologia, a psiquiatria, você vai usar o líder espiritual, você vai usar para te orientar? Claro, isso é válido. Porém, nada disso aqui vai atrapalhar de você ir para o céu se você tiver aceitado Jesus como Salvador. Você está num prédio, quantos prédios, infelizmente, já caíram, desmoronaram, pessoas morreram. Ali, se tiver uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, estou dizendo que é crente da igreja evangélica, aceitou Jesus como Salvador verdadeiramente, e o outro que não aceitou, que estava em outro segmento que não falava em salvação, não pregava a Bíblia genuinamente como ela é, com a palavra da verdade, infelizmente não tem outro caminho, não tem outra historinha não. Não tem historinha para levar o homem para o céu, não sei Jesus. Porque você morreu, não dá um jeitinho daqui da terra. Mas não adianta que não vai chegar lá. As suas orações chegam ao céu. Mas jeitinho para quem já está lá, de um lado, ou no inferno, ou no céu, não tem mais jeitinho. Quem está no céu, está no céu. Não precisa de você estar pedindo nada, intercedendo por ele daqui da terra. E assim está salvo, você crê que está no céu. Então, o que você vai pedir mais do que você já está no céu? Aí cai por água abaixo isso, né? Ou então quem está no inferno não adianta, porque o rico estava lá no inferno, viu Lázaro, ele estava em lugar de sofrimento, pediu que mandasse Lázaro aqui na terra. Então, pai Abraão disse o quê? Não, lá tem os profetas, eles que ouçam os profetas, os pregadores verdadeiros da palavra de Deus. Então é isso que eu queria deixar essa palavra. O sofrimento e a doença não é causa para você ficar triste, né? É claro que nós nos entristecemos sim com a morte física, com a nossa dor, todos nós passamos o fundo do nosso poço, né? Mas eu já passei pela beira da sombra da morte, né? Tive muito mal, tive numa UTI, perdi muito sangue, mas naquele momento eu sabia que se eu morresse eu estaria salvo. Né? Em Jesus Cristo. Por quê? Sou melhor do que você, melhor do que alguém? Não, é porque a única coisa, você mesmo se nós somos salvos através de Jesus Cristo e merecidamente, é uma graça imerecida. Nós não merecemos nada de Deus pelo que nós fizemos por Ele e continuamos a fazer. Continuamos a fazer. Não aceitar Jesus como Salvador, você está sacrificando a Jesus novamente, como lá na cruz do Calvário.
e a crer em Jesus, crer em Deus, mais ou menos também não salva ninguém. Não salva ninguém. O ateu, ele não crê em nada, não está salvo. E se você crê mais ou menos, para Deus é o seguinte, se ensina ou não. Não adianta meio termo, meio barro, meio tijolo. Então é essa palavra que eu quero de ânimo para você, não de temor, dizer que tem um Deus que te ama, Ele está atento ao seu povo, está atento a você que é cristão, que aceita Ele como Salvador, está atento para amenizar o teu sofrimento. E Ele nos dá, você pega um exame, você está com medo, você ora, pede a Deus, Ele pode mudar sim o resultado do exame, mas tem outros que ele está pronto para serem levado para o paraíso, nós não podemos contestar. Eu passei por isso, eu entendo que Deus quis levar, porque realmente, graças a Deus, tinha essa opção pela salvação de Jesus Cristo. Mas tem outros que não, mas eu quero deixar que eu não quero falar nada de religião de ninguém, não quero falar nada que a minha religião, meu segmento religioso é o externo, não. O que é certo é isso que está aqui, a Bíblia Sagrada, esse livro aqui que é o certo. Se sair um tio daqui, está errado, está condenado. Em Apocalipse, na última palavra aqui do Apocalipse, né, fala sobre isso. Ai daquele que acrescentar, aquele que dá testemunho, né, dessas coisas. Agora, ai daquele que acrescentar um tio a esta palavra. Não se pode fazer isso, né? Não se pode fazer isso. Será cobrado, né? Então, é isso que nós queremos falar para você. Bom, tenha uma noite de paz, uma madrugada de paz, Jesus te abençoe, fique alegre e vamos ter na alegria do Espírito Santo, né? Isso é que é importante, a alegria do Senhor é a nossa força, isso é que é importante para nós. Temos que ter alegria no Senhor, né? E porque virá o dia do arrebatamento, o arrebatamento de Cristo, ele virá e quando vier vai levar só os escolhidos, só aqueles que fizeram uma aceitação a Jesus Cristo, tá certo? Então, Deus abençoe. Eu não esqueço jamais de falar as minhas coisas que eu tenho que falar, entendeu? Jamais eu vou deixar de falar para você o que eu gosto de falar sempre para você. Jesus te ama e eu também, não é? Então, é isso que eu quero falar para você. Em nome de Jesus, eu quero deixar um beijo no teu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém e amém.